Bom, quem está comigo aqui agora é a Marta Gabriel, que ela é a pensadora digital do Brasil. Tudo bem, Marta? Tudo bem, prazer grande estar com você. Igualmente. Marta, internet das coisas. Como é que o público está vendo a internet das coisas ou não está vendo ainda, não está entendendo nada que está acontecendo? Eu acho que está todo mundo tentando entender o que está acontecendo, né? E muitas das pessoas que estão tentando entender pensam que é só tecnologia. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que prestar atenção com relação à internet das coisas é que ela é muito mais estratégico e envolve um ecossistema de pensamento de negócios e parcerias do que necessariamente a tecnologia que ela usa. Ela precisa ter infraestrutura, mas ela precisa também ter modelos mentais diferentes para fazer essa integração da cadeia. Então ela muda tudo. Você acha que a internet das coisas vai permear a vida das pessoas sem elas perceberem? Ou existe um movimento hoje que elas estão começando a entender e elas vão ter a percepção de que chegou? Eu acho que elas estão percebendo em algum grau, porque quando você começa a usar um smartwatch, por exemplo, ele já é um dos sensores de internet das coisas, né? O seu celular está ligado também nas coisas, as casas automáticas que agora já estão com alguns dispositivos, você começa as etiquetas de mala que você pode colocar, a gente começa a perceber a presença dos sensores, mas para o futuro ela tende a ser invisível, a computação invisível que está realmente em todas as coisas, tanto que eu gosto mais do termo internet de todas as coisas do que só das coisas, Sim. Porque vale para pessoas, objetos e whatever, qualquer coisa. E nesse contexto, a gente vai estar consumindo internet e dando dados para a internet o tempo todo. Tem até alguns estudos que dizem que no futuro a gente vai consumir centavinhos o tempo todo, pagando o tempo todo, fazendo transação o tempo todo, sem que a gente efetivamente esteja fazendo um processo que a gente faz hoje analógico, né? Eu pago, alguém faz, você distribui dados e recebe dados o tempo todo. Pois é, uma coisa que sempre me intriga é o seguinte, todo mundo fala que as coisas vão ficar mais baratas, que mais ao alcance de todo mundo. Agora, é tanta coisa que a gente tem que olhar, tem que comprar, existe dinheiro para tudo isso? Então, tem um estudo que fala que nos últimos anos a gente está aumentando muito o quanto a gente gasta com o digital. Pois é. E nos anos anteriores, agora no Brasil, que a gente infelizmente está passando por um período de crise econômica, tem um estudo que fala que as pessoas economizaram nas coisas físicas, mas não economizaram nas coisas digitais. Então o cara deixa de ir no cinema, por exemplo, né? Que é comprar o ticket físico e sair de casa, mas ele não economiza no Netflix, ele não economiza no celular dele para falar com as pessoas, para poder acessar o Facebook. Então o que acontece quando você tem, o mundo tem recursos limitados, né? Então quem mexe com engenharia de produção, a gente sabe que tempo e dinheiro é recurso limitado para todo mundo. Mais dinheiro que você tem, por mais tempo, chega uma hora que tem um limite. E nesse contexto, na hora que isso diminui, eu tenho que fazer escolhas. E as escolhas acabam vindo muito mais para o digital do que para o mundo físico. Por isso que a gente fala que a gente está indo uma era de experiências. Porque no digital, na realidade, o que a gente compra são experiências e não coisas tangíveis, materialistas, como a gente tinha antes. Né? Pelo que você está falando, e também eu até concordo bastante, é o seguinte, a gente está vivendo a uberização da economia, né? A gente começa a ter menos barreiras de entradas para tudo, mais conexão entre todos os players, que é aquilo que a gente falou da internet das coisas, que a gente não vai percebendo, mas as coisas começam a ficar conectadas. E isso, para quem enxerga, mostra um monte de insights de negócios e possibilidades de preencher essas lacunas com novos serviços, microserviços. A gente fala que a gente está vendo uma era dos microserviços. O pessoal da Accenture, eles falam que isso é como se fosse um ataque de formiguinhas. Sim. Então hoje a gente tem um monte de empresinhas pequenininhas que complementam todo esse cenário e elas formam os grandes serviços. Então é bem diferente dos modelos de negócios que a gente tinha antes. Isso aí leva a uma outra coisa que é segurança, né? Privacidade, aquela coisa toda, né? Quando a gente fala de qualquer coisa que te dá algo, também te toma outro, né? Então, quando a gente fala de liberdade, tudo que te dá mais liberdade, tudo que traz coisas para você, também tem o potencial de levar. E isso é uma discussão bem interessante, porque ninguém está falando muito forte de privacidade, de como que os dados estão sendo usados, de segurança da informação, segurança física, não só da informação, porque a partir da hora que você tem coisas que usam sua informação e mudam o funcionamento da sua casa, ou da sua camisa, ou do seu tênis, a sua segurança também está envolvida nisso. Então a gente tem que ter um grau de educação maior para que a gente consiga tomar decisões melhores nesse cenário. Tá, vê se agora você me ajuda a não me sentir um ser tão solitário assim. Você lembra aquela brincadeira que aconteceu agora, 1 mês, 2 meses, no Facebook, que é 9 mentiras e uma verdade? Isso aí foi uma tremenda
uma tremenda fonte de informação para Facebook e para todo mundo, né, que mexe com o negócio. É bem legal você falar nisso, porque as pessoas estranharam quando o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, né? E, na realidade, o que ele fez? Esse tipo de quiz que a gente faz toda hora no Facebook, não só esse das verdades e mentiras, mas tem outros tipos. No Game of Thrones, quem que você é? Você é Daenerys ou você é o dragão? Ou você é não sei quem? Todos esses quizzes que a gente responde, eles dão um monte de insights sobre a nossa personalidade. Em psicologia, existe um modo de você analisar a personalidade, que são os Big Five, são 5 maiores fatores, que combinando você sabe se uma pessoa é mais neurótica, mais aberta, mais ou etc, né? Com toda a informação que a gente dá, eu consigo traçar um mapa de cada um muito próximo do que a pessoa é. E eu posso mandar informação especificamente em função do seu perfil para te manipular. Então, essas informações que a gente coloca na internet, os cliques que a gente dá de curtida, tudo que a gente faz gera um dado, um banco de dados, na realidade, que pode tirar insights de tudo quanto é área para ser manipulado de N maneiras. Então, da mesma forma que eu preciso da informação para enriquecer aquilo que eu dou, por exemplo, se você não sabe que eu gosto de comida chinesa, você não vai me orientar para pegar um restaurante chinês. Pois é. Mas, ao mesmo tempo que eu dei informação que eu gosto de comida chinesa, você pode me manipular para só comer a comida chinesa que você quer que eu compre. Então, é muito, assim, a gente fica num limite muito próximo de tem que ter ética, porque senão a gente começa a ter muito perigo de manipulação, de estar à mercê de terceiros nesse cenário. Né? Exatamente. Marta, obrigado por essa entrevista aqui. Eu sei que você está com a tua agenda curta, você vai viajar daqui a pouquinho. Boa viagem e a gente volta a se falar. Obrigada, é um prazer enorme conversar com você.